Um pouco sobre nossa viagem a Ouro Preto. Em meados do século XVII, escritores mineiros viviam a transição entre o barroco e o arcadismo, influenciados pelo espírito neoclássico e pelas ideias iluministas centradas na razão, na fidelidade ao real e no princípio do progresso, com Cláudio Manuel da Costa, iniciando assim as atividades literárias em Vila Rica. O barroco foi uma das formas mais visíveis de expressão artística entre o século XVI a XVII no Brasil, tendo as suas principais características como a dualidade, o cultismo, a dramaticidade e o pessimismo. Aqueles que escreviam encontram na literatura um forte instrumento de crítica e contra a reforma que a Igreja Católica estava sofrendo, assim provocando uma forte riqueza maior pela mineração, a forte religiosidade dos povos de Minas Gerais, favorecendo o desenvolvimento do objetivo do movimento literário, que era dar mais emoção e espiritualidade às atividades do Estado. Já o acadismo desenvolve-se simultaneamente com o chamado ciclo do ouro. Em Minas Gerais, teve como principal centro de difusão e a atual cidade de Ouro Preto, período em que a extração e exportação do ouro era a principal atividade econômica, fase coloquial do país. A busca por uma vida simples, pastoral, a valorização da natureza e de viver o presente são características desse movimento. A cidade de Ouro Preto é a cidade que conta com o maior conjunto homogêneo de arquitetura barroca do Brasil. Ouro Preto é uma joia encravada nas montanhas de Minas. Basicamente, o relevo de Ouro Preto é marcado por cristas rochosas e vales encaixados. Com clima tropical de altitude, Ouro Preto abriga campos rupestres, matas araucárias, florestas de candeias e possui grandes áreas remanescentes da Mata Atlântica, e sua vegetação predominante é o cerrado. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa durante o período colonial e envolveu parte da elite da capitania de Minas Gerais. A revolta de caráter separatista, que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII, essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. A capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil, em razão de extração de ouro e diamantes na região. A exploração trouxe uma enorme riqueza e fez Minas Gerais prosperar e crescer. E no século XVIII, a relação entre os habitantes da capitania e a coroa começou a demonstrar sinais de desgaste. Em 1720 aconteceu a Revolta de Vila Rica, motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa. Outras revoltas aconteceram, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa portuguesa. Na administração do Visconde de Barbacena foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota de ouro anual, que era estipulada pela coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da derrama, a cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar as 100 arrobas de ouro. Isso causou indignação porque a economia local estava em crise, em virtude da queda na quantidade de ouro extraído. Sobre a arte em Ouro Preto, é fato que já viveram e vivem grandes artistas na região, tanto na área da escultura, arquitetura, pintura. Podemos dizer que um deles é o Aleijadinho, que viveu entre 1738 a 1814. Em Ouro Preto, sua maior obra é a Igreja São Francisco de Assis, que foi projetada por ele. E junto com ele, essa mesma igreja teve a participação do mestre Taiti, que viveu entre 1762 a 1830. E hoje podemos ver vários pintores na região, como o senhor Eduardo Marques, que faz belíssimas obras das igrejas e de toda a paisagem ao redor da cidade. Agora falando sobre o barroco e o rococó. O rococó deriva-se de uma palavra em francês chamada rocaille, que em português significa concha. E os elementos dessa arte, podemos dizer que é as linhas das conchas associadas aos elementos decorativos.
e ela busca em suas obras algo que lhe traga prazer e leveza para esquecer o problema da vida real. As principais características do rococó são linhas curvas, delicadas e fluidas, cores suaves, característica lúdica e mudanças dos retratos e das festas de galetes. Sobre as esculturas, elas não trazem uma posição muito clara entre a divisória do rococó e do barroco, pois são muito parecidas e sempre estão relacionadas a figuras humanas. Os materiais mais utilizados nessas esculturas é a madeira, a argila, gesso, ouro, prata e porcelana. A porcelana é o verdadeiro material do rococó, pois foi exatamente popular e mais usado na produção de pequenas e grandes esculturas. Agora, voltado para o barroco, podemos perceber que ele surgiu para que atraísse os fiéis para a Igreja Católica. E tem como principais características a arte rebuscada e exagerada, valorização nos detalhes, dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e sensualidade. Em Minas Gerais, o barroco se desenvolveu com um estilo de personalidade própria e deixou sua marca na arquitetura, pintura e esculturas de níveis nacionais e internacionais. Pois essa arte mineira é rica em detalhes, cores e ornamentos em ouros, que também tinha como sua utilização o cedro e a pedra-sabão, criando-se assim uma arte autêntica e carregada de características peculiares. E se desenvolveu basicamente em cidades onde o ciclo do ouro ocorreu, nas igrejas principalmente, pois o marcenário leigo pagava para os artistas fazerem obras muito detalhistas para suas igrejas. Sobre a pintura, podemos ver que eles utilizavam cores vivas e tropicais,